TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios daqui da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 27 de fevereiro. E você confere hoje que o governador Cláudio Castro apresenta resultados do programa Pista com 101 projetos apoiados em 5 territórios fluminenses, incluindo Petrópolis, e que Três Rios registra um acumulado de 110 milímetros de chuva em 24 horas. O município permanece em alerta vermelho. Além disso, a CPTrans implementa uma nova sinalização no Bingen e briga de trânsito termina em homicídio em Petrópolis e suspeito é preso em menos de 4 horas. Agora no Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde, eu sou Jonathan Joras e começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Começamos aqui o programa pela notícia de que o governador Cláudio Castro apresentou na quarta-feira os 101 projetos atendidos pelo programa Pista de parques de inovação social, tecnológica e ambiental. A iniciativa está presente em 5 territórios fluminenses, incluindo a cidade de Petrópolis, com diversos profissionais já em atuação, consolidando uma rede ativa de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável. O programa promove a incubação e a aceleração de empreendimentos corporativos com investimentos de R$21 milhões. Olha só. Todas as iniciativas apoiadas contam em média com 4 colaboradores por projeto, formando uma ampla rede de cooperação e fomento econômico nos territórios. Ao todo, cerca de 2.300 pessoas já são diretamente beneficiadas, entre empreendedores, equipes e parceiros envolvidos. Quando se considerado o impacto nas famílias e no entorno dos parques de inovação, o alcance do programa se amplia de forma significativa, gerando novas oportunidades nas comunidades atendidas. A gente tem que dar oportunidade para todo mundo. Não adianta ficar só as grandes produtoras ou os grandes cientistas. A ideia é de que a gente tire a burocracia daquele que tem uma boa ideia, daquele que está lá na ponta, que pode ajudar, que pode gerar emprego, que pode gerar riqueza, que pode gerar projetos bacanas. Com atuação estruturada em Petrópolis e em outras 4 localidades, o programa funciona como um parque aberto de inovação conduzido por atores locais. A abordagem valoriza o conhecimento, fortalece negócios de impacto e posiciona os moradores como protagonistas do desenvolvimento. Ao investir em inovação, bioeconomia, empreendedorismo social e tecnologias sustentáveis, o Pista reforça o potencial criativo das comunidades fluminenses. Muitas das vezes a gente tem a grande ideia, mas sem dúvida nenhuma, se a gente conseguir ter o apoio de grandes profissionais para a gente desenvolver na parte administrativa, na parte financeira, na parte comercial, na parte do desenvolvimento do projeto, para que nós tenhamos diversos unicórnios aqui no estado do Rio de Janeiro. A frente integra o projeto Aceleração dos Odds no estado do Rio de Janeiro, Agenda Rio 2030, uma parceria estratégica entre a Secretaria do Ambiente e o PNUD. Entre as ações previstas estão a criação de planos de ação integrados, o desenvolvimento de uma plataforma digital para monitoramento da Agenda 2030 e a capacitação de servidores públicos, em articulação com organismos de cooperação internacional. Muitas das vezes você não tem recurso, de repente você tem que fazer dentro da sua casa ou na garagem, e hoje está aqui, né? Não é só, estamos aqui falando só de um aporte, de um apoio, de vocês poderem ter uma estrutura maior para poder crescer, não. É para ir não só para outras comunidades, não só para outras partes do Brasil, mas, se possível, para o mundo. Esse é o nosso objetivo. Durante o evento, foi anunciada a 3ª edição do programa Blue Rio, uma das primeiras iniciativas de inovação aberta voltadas à economia azul no país. Lançado em 2023, o Blue Rio já teve 2 edições e conecta startups nacionais e internacionais, grandes empresas parceiras e o poder público para desenvolver soluções tecnológicas e sustentáveis que alinham o crescimento econômico à proteção dos recursos hídricos. Três Rios foi atingida por uma forte chuva na noite desta quarta-feira
e a cidade registrou um acumulado de mais de 110 milímetros de chuva em apenas 24 horas. Apesar do volume elevado, não há registro de famílias desalojadas. O município segue em alerta vermelho, com monitoramento contínuo das equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. De acordo com a Defesa Civil de Três Rios, o acumulado esperado para fevereiro é de 147 milímetros, ou seja, em apenas 24 horas o município registrou quase o volume esperado para todo o mês. 3 ocorrências foram atendidas, sem necessidade de interdição de imóveis, até às 7h50 da manhã desta quinta-feira. Por meio das redes sociais, o secretário de Defesa Civil do município percorreu alguns pontos da cidade. Outro ponto importante que merece atenção é que a Lagoa do América, estamos aqui fazendo a vistoria, a lagoa segue tranquila, agora às 23 horas e 45 minutos, e qualquer novidade, qualquer intercorrência, a gente vai estar avisando a população, mas por enquanto segue tudo normal. O bairro Vila Isabel foi o mais impactado, principalmente nas localidades de Palmital, Jaqueira e Vila Nova. Apesar do volume expressivo, o nível do rio segue dentro da normalidade, sem indicativos de transbordamento. A Lagoa do América apresentou elevação compatível com a chuva registrada, mas também não atingiu o nível de atenção. Muita atenção, aqui na rua Fagundes Varela teve uma movimentação de terra. Então você que está transitando aqui, que vai passar de carro, atenção, nossa equipe está vindo sinalizar a rua, mas é preciso ter ainda bastante cuidado ao trafegar aqui pela Fagundes Varela. No estado, outros municípios registraram acumulados ainda maiores, como Cachoeiras de Macacu, com 135 milímetros em menos de 24 horas, e Macaé, com mais de 119 milímetros. Mesmo sem registros de desalojados até o momento, o município de Três Rios segue em alerta vermelho para a chuva. As equipes da Defesa Civil de Três Rios seguem com o monitoramento das condições meteorológicas e hidrológicas, já que ainda há previsão de novas pancadas de chuva, que podem ir de moderadas a muito fortes, principalmente para a tarde desta quinta-feira. O risco geológico é considerado alto em cidades como Resende, Comendador Levi Gasparian e também em Três Rios. Seguimos monitorando a chuva, estamos com alerta vermelho, isso significa que tem um risco muito alto. A nossa cidade está sobre uma situação delicada agora, pelo tanto de chuva, a gente já passou dos 100 milímetros de chuva hoje, então a gente precisa cada vez mais se cuidar e ter atenção. Procurar lugar seguro, evitar sair de casa, agora a gente tem que preservar a nossa vida e a vida da nossa família. A orientação é que a população permaneça atenta aos alertas oficiais. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. O telefone 199 continua à disposição de todo mundo. A nossa Defesa Civil funciona 24 horas. Foi um pedido do prefeito Jonas Gico a partir dessa nova gestão e por isso a população pode ficar tranquila que nós estamos monitorando a situação da cidade. Bom, agora voltando aqui para Petrópolis, a CP-Trans está implantando uma nova sinalização viária na região do 17 no Bingen, com o objetivo de garantir mais organização e segurança na circulação de veículos e pedestres no entorno da Unidade Básica de Saúde, UBS. As intervenções atendem a pedidos de moradores e comerciantes e fazem parte de um conjunto de melhorias voltadas para a requalificação da área, no caso a região 17 no Bingen. As mudanças incluem a criação de vagas para estacionamento, implantação do estacionamento rotativo em alguns pontos, claro, readequação dos pontos de ônibus, áreas de carga e descarga, embarque e desembarque, além de um reforço em toda a sinalização horizontal e vertical do entorno. O presidente da CP-Trans, Luciano Moreira, explica que novas consultas públicas vão acontecer para atender outras localidades. Mas agora vamos acompanhar um vídeo divulgado pela CP-Trans nas redes sociais. Estamos aqui nos 17 no Bingen para falar um pouco da sinalização que a gente está implantando para garantir que a gente consiga o ordenamento na circulação dessa região quando a UBS do Bingen foi inaugurada. Então a gente, a pedido do nosso prefeito, a pedido dos moradores e comerciantes aqui da região, a gente está melhorando toda a sinalização para garantir, primeiro, que haja espaço para os veículos estacionarem para quem trabalha, para quem vive aqui. Essa área em particular vai ser na entrada do Duarte da Silveira. Agora, para quem vem na UBS, para quem quer utilizar o comércio, a gente está implantando aqui nessa região, a partir da próxima segunda-feira, o estacionamento rotativo. A gente fez também modificações no posicionamento dos pontos de ônibus, carga e descarga, embarque e desembarque e toda a sinalização do entorno.
Isso já é a conclusão daquela consulta pública que a gente começou lá em dezembro, coletando informações não só dos comerciantes, mas de todas as pessoas que tinham algum interesse objetivo aqui na área. E agora, com essa sinalização conclusa, já depois de algum tempo, a gente em janeiro teve muitas chuvas e por causa disso acabou atrasando um pouco a realização dessa obra, mas passamos para a segunda etapa, que é logo em seguida a abertura da consulta pública para a região de Correios. Então, agora a próxima consulta pública, já entrando no nosso site, é da região da entrada do terminal de Correios, da estação rodoviária de Correios, até a entrada da Carvalho Júnior. Então toda aquela região ali vai passar por uma reformulação de sinalização e a gente conta com as suas opiniões, com as suas críticas, as suas sugestões, para a gente fazer o melhor trabalho possível naquela área. Forte abraço. Bom, a gente aqui no Correio Petropolitano Debate geralmente não dá tantas notícias relacionadas a crimes, apreensões de polícia, mas em razão da repercussão e do impacto que esse caso teve, a gente vai noticiar aqui um homem que assassinou Vitor Vogel Cavalcante, de 37 anos, na tarde de quarta-feira no Bingen, em Petrópolis, após uma discussão de trânsito, foi preso na noite do mesmo dia por agentes das polícias civil e militar. E ontem nós conversamos com o delegado da 105ª Delegacia de Polícia, Ney Loureiro, responsável pelo caso. Olha só. O crime aconteceu por volta das 5h45 da tarde desta quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, após um desentendimento no trânsito, o suspeito, que dirigia um Fiat Uno azul, atirou em Vitor Vogel Cavalcante, de 37 anos, com uma espingarda calibre 28. A vítima estava em um VW Fox preto. Vitor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A área foi isolada para a perícia e as equipes iniciaram buscas imediatamente após o crime. Começamos as primeiras diligências com a questão de testemunhos, possíveis testemunhos no local, câmeras, todos os meios legais admitidos. Dentro dessa investigação, nós chegamos a um possível suspeito. E com a consulta desse possível suspeito, nós descobrimos que ele tinha um veículo que batia com as descrições e com as imagens que nós colhemos nas câmeras. Segundo o delegado da 105ª Delegacia de Polícia, Ney Loureiro, o suspeito foi localizado em casa, nas proximidades do Clube Magnólia. O carro e a espingarda que foram utilizados no crime estavam na garagem. E ainda segundo a polícia, ele não apresentou resistência à prisão e já esperava a chegada dos agentes acompanhado de um advogado. As investigações apontam que a vítima e o acusado já possuíam um desentendimento e, no dia do crime, voltaram a discutir no bairro Centenário, região em que mora um parente da vítima. Segundo a investigação, o conflito começou após um desentendimento de trânsito envolvendo um ônibus, a vítima e o suspeito. Após o transtorno, o coletivo seguiu viagem, o autor do crime foi embora e a vítima teria ido atrás dele, momento em que o crime aconteceu. O autor alega que ele tinha uma espingarda dentro do carro, que ele usava para caça, uma vez que ele trabalha em zona rural, costuma entrar em florestas, em mato, e ele se usou daquela espingarda para tentar conter aquela discussão, uma vez que ele alega que foi perseguido desde lá do bairro Centenário até ali no local. O suspeito não possui autorização legal para a posse da arma, que, segundo o delegado, é antiga e de fabricação praticamente artesanal. Em um primeiro momento, ele alegou de forma extrajudicial ter agido em legítima defesa, mas se reservou ao direito de não prestar depoimento oficial na delegacia. Agora nós vamos apenas complementar as diligências com a juntada de laudos, justificativa da causa da morte, as filmagens, os testemunhos que possam aparecer, fora os que já foram colhidos, e nós vamos montar esse kit que vai ser encaminhado para o Ministério Público para ele manter a opinião de elite dele. Segundo o delegado, em casos como esse, a recomendação é que as pessoas mantenham a calma e não descontem problemas pessoais no trânsito. A recomendação que eu dou é manter a calma, né? Eu sei que às vezes é difícil, todos nós temos problemas, todos nós temos nossos estresses do dia, às vezes nós somos muito demandados, já saímos chateados com vários problemas, mas também a gente não pode depositar esse nosso ódio no trânsito. E a gente também não sabe quem está do outro lado. A gente, inclusive, parabéns até para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, que conseguiram prender em poucas horas, né, a pessoa que disparou contra o Vitor. Enfim,
Agora, ainda falando aqui da cidade de Petrópolis, mas de outro assunto, a Prefeitura, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Unifase vão realizar em março um pré-simulado e um simulado de preparação das comunidades para a desocupação de áreas de risco, com foco voltado para as famílias com pessoas com deficiência e cuidados especiais. As ações vão ocorrer na Estrada da Saudade, na comunidade do Fragoso, com a retirada de 5 pessoas com deficiência ou acamadas, simulando uma resposta antecipada às previsões de fortes chuvas, visto que a gente está no verão. Na quarta-feira, dia 25 de fevereiro, equipes das Secretarias Municipais de Proteção e Defesa Civil e da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e da Unifase fizeram uma visita na comunidade. O objetivo foi reconhecer o território, obviamente, as rotas de fuga, identificar pontos seguros e engajar a população e as famílias envolvidas no exercício. A iniciativa vai ser coordenada pelas Secretarias Municipais de Proteção e Defesa Civil e de Saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família, da Educação e de Assistência Social. As ações vêm sendo planejadas desde o início do ano, com mapeamento das famílias e reuniões de planejamento com as equipes da Prefeitura, Estado e da Unifase. O exercício vai simular um cenário de aviso meteorológico, ou seja, antes que o evento extremo aconteça, as famílias serão retiradas para atendimento de saúde e para locais seguros mapeados na comunidade. Mas bom, antes da gente continuar aqui com a parte de notícias do Correio Petropolitano Debate, vamos para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta. A cidade de Petrópolis registrou durante a madrugada desta sexta-feira, dia 27, uma chuva de fraca a moderada, segundo a Defesa Civil aqui da cidade. No início da tarde de quinta-feira, a Defesa Civil chegou a emitir um alerta de chuva moderada forte, mas pela manhã de hoje, o órgão divulgou um vídeo atualizando as condições climáticas para Petrópolis. Vamos conferir. Bom dia a todos, Coronel Guilherme Moraes, secretário de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis. Durante essa madrugada, Petrópolis foi cometido por chuva fraca a moderada. O maior registro aconteceu no bairro Independência com 15 milímetros às 6h55 da manhã. Não tivemos ocorrências graves, apenas quedas de árvores em pequenos pontos da cidade. A chuva continuará ao longo do dia. Importante dizer, qualquer emergência, para a população ligar para o número 199 e acompanhar a rede social da Prefeitura de Petrópolis e da Defesa Civil de Petrópolis. Bom, e a Defesa Civil também recomenda que o morador cadastre o CEP enviando uma mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas e acompanhar o portal da Prefeitura de Petrópolis. O boletim meteorológico vai atualizar a previsão do tempo para a cidade, podendo ser acessado pelo site da Prefeitura de Petrópolis. Bom, agora vocês podem acompanhar algumas imagens que o nosso cinegrafista Marlon Genato fez aqui pelo centro de Petrópolis, um pouco da chuva que caiu mais cedo, as pessoas andando de guarda-chuva na rua, enfim, a gente pode ver que está aquele tempo bem cara de Petrópolis, né? Aquele tempo cinza, o tempo nublado, as pessoas com guarda-chuva, caminhando pelas calçadas, enfim, a gente segue acompanhando aí toda essa questão do tempo. Mas, antes da gente continuar aqui com a parte de notícias, a gente vai rapidamente para a previsão do tempo. E como de costume, começamos aqui a nossa previsão do tempo pela cidade de Nova Friburgo. A expectativa para sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite as chuvas diminuem e as temperaturas no sábado ficam entre a mínima de 16 e máxima de 23 graus Celsius. Agora para domingo, a previsão é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e máxima de 24 graus Celsius. Agora partindo para Teresópolis, a previsão do tempo é parecida na cidade da Imperatriz. Para sábado é esperado uma manhã de sol com muitas nuvens, com aumento da nebulosidade já pela manhã, progredindo até chover. Durante a tarde e a noite a chuva continua e as temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 22 graus Celsius. Agora a previsão do tempo para domingo em Teresópolis aponta que amanhã vai ser de sol com algumas nuvens e, além disso, chove rápido durante o dia e à noite. No domingo, os termômetros devem marcar entre 14 e 23 graus. Agora voltando aqui para Petrópolis, como eu já tinha adiantado a parte da previsão falando de hoje, agora a previsão para o fim de semana na cidade imperial, começando por sábado, que terá uma manhã chuvosa. À tarde o sol aparece, mas logo desaparece, porque à noite há grandes chances de chover. Os termômetros marcam entre 16 e 22 graus. A previsão do tempo para domingo em Petrópolis é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e à noite. As temperaturas vão variar entre a mínima de 15 e máxima de 22 graus Celsius. Agora mudando aqui de região, indo para a região centro-sul fluminense, a previsão do tempo para sábado em Paraíba do Sul é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com muitas nuvens, e os termômetros variam entre 19 e 26 graus. Para domingo, a expectativa é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, deve ser de poucas nuvens e as temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 27 graus Celsius. Mudando de cidade, em 3 dias, a previsão do tempo para sábado é de sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com poucas nuvens, e as temperaturas no sábado variam entre a mínima de 19 e máxima de 27 graus Celsius. A previsão do tempo para domingo é de sol com muitas nuvens durante o dia
e períodos de céu nublado, já à noite com poucas nuvens, e no domingo os termômetros podem variar entre a mínima de 16 e máxima de 27 graus. E essa foi a previsão do tempo. Bom, agora voltando aqui para Petrópolis, a Prefeitura está reforçando o trabalho de limpeza do mobiliário urbano no centro de Petrópolis. Equipes da Condep estão nas ruas fazendo a retirada de cartazes fixados em postes e limpezas luminárias, garantindo mais organização e conservação dos equipamentos públicos. O serviço começou pela Rua Doutor Porciúncula e avançou pelos dois lados da Rua do Imperador, além da 16 de Março e Nelson de Saerpe, contemplando as praças Dom Pedro e dos Expedicionários. Essas são, claro, as principais ruas aqui do centro de Petrópolis. E essa ação segue com cronograma nas demais vias do centro histórico. E, é claro, além de melhorar o aspecto visual, a retirada de materiais colados irregularmente nos postes contribui para a conservação do equipamento público, como eu já tinha dito anteriormente. E, claro, para a segurança da população. Já a limpeza das luminárias potencializa a eficiência da iluminação, tornando o ambiente mais agradável e ampliando a sensação de segurança em Petrópolis. Mas agora, mudando de assunto, a fila de 162 pacientes que aguardavam pela primeira consulta em mastologia oncológica na capital e na Baixada Fluminense, região que concentra a maior demanda para o serviço, foi zerada nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde. Parte dos pacientes vai ser atendida no Instituto Estadual de Oncologia da Baixada Fluminense, o Oncobaixada, primeira unidade exclusiva para o tratamento de câncer, inaugurada no dia 11 de fevereiro. Olha só. O sino tocou alto no Complexo Estadual de Regulação. Isso acontece sempre que uma fila importante é zerada. Com investimentos de R$ 87.300.000, o Oncobaixada possui 12 mil metros quadrados e funciona ao lado do Rio Imagem Baixada. A unidade tem capacidade máxima para 5 mil atendimentos, 340 internações e 300 cirurgias por mês. Ao todo, são 100 leitos exclusivos para oncologia, sendo 81 de enfermaria, 100 de UTI, 8 de cuidados críticos e 1 de estabilização. A descentralização do atendimento para moradores da região metropolitana e do interior do estado faz parte do compromisso do governador Cláudio Castro de levar a oferta de serviços de saúde para mais perto dessa população historicamente menos assistida. Ele vem para diminuir o tempo, né? Principalmente o tempo do tratamento em si, né? Diminuindo a fila, assim. E realmente, não é só para o paciente, né? Essa locomoção, para os acompanhantes que vão acompanhando dele, né? E esses pacientes, muitas vezes, quando realizam determinado tipo de quimioterapia, ficam muito enjoados. Esse deslocamento, às vezes, piora esse quadro deles. Somente no primeiro dia de funcionamento, 50 pacientes foram atendidos, com 10 consultas iniciais para cada tipo de câncer: urologia, ginecologia, mastologia, tireoide e dermatologia. O atendimento será implantado de forma gradativa por meio do Sistema Estadual de Regulação. Mudando de assunto, agora indo para a parte de economia, o número de relatórios emitidos pelo sistema do Banco Central, que permite consultar diversos relatórios com informações sobre você ou sua empresa, ultrapassou a marca de 100 milhões em fevereiro. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Banco Central do Brasil. O total considera o período desde o lançamento da ferramenta em 2014. O Registrato é um serviço digital que permite a cidadãos e empresas consultar gratuitamente informações registradas em instituições financeiras. Pela plataforma, é possível verificar, por exemplo, se foi aberta uma conta bancária, uma chave Pix ou contratada alguma operação de crédito em seu nome. Segundo o Banco Central, a ferramenta se consolidou como uma das principais iniciativas para acompanhamento da vida financeira ao reunir dados em um único ambiente. Entre os relatórios mais emitidos estão empréstimos e financiamentos, com 45 milhões e 500 mil emissões, contas e relacionamentos com 23 milhões e 200 mil e chave Pix com 13 milhões de consultas.
A consulta a empréstimos e financiamentos lidera a procura, refletindo o interesse dos usuários em monitorar dívidas, limites de crédito e operações contratadas. Em nota, o Banco Central informou que a centralização das informações facilita a organização dos dados e amplia a capacidade do cidadão de acompanhar e compreender suas operações no sistema financeiro. O serviço está disponível na área Meu BC, no site do Banco Central. Para utilizar o Registrato, é necessário ter uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro, com verificação em 2 etapas ativada. Segundo a instituição, a plataforma passa por melhorias contínuas de funcionalidade, interface e segurança, com o objetivo de ampliar o acesso a serviços digitais e fortalecer a cidadania financeira. Os juros médios para famílias e empresas voltaram a subir em janeiro, segundo dados das estatísticas monetárias e de crédito divulgados pelo Banco Central. Para pessoas físicas, a taxa média alcançou 61% ao ano, com alta de quase 1 ponto percentual no mês e 6,7 pontos percentuais em 12 meses. Olha só. O destaque foi a nova elevação dos juros do cartão de crédito parcelado, que subiu 6,8 pontos no mês e chegou a 194,9% ao ano. Após 30 dias no rotativo, as instituições financeiras parcelam a dívida nessa modalidade, que segue entre as mais caras do mercado. O crédito rotativo, usado quando o cliente paga menos que o valor total da fatura, ficou em 424,5% ao ano em janeiro, mesmo com recuo no mês e em 12 meses. Outras linhas para pessoas físicas também tiveram alta, como o crédito pessoal não consignado, o financiamento de veículos e o consignado para trabalhadores do setor privado. Para as empresas, a taxa média de juros ficou em 25,2% ao ano, com aumento de 1,6 ponto percentual no mês. O resultado foi influenciado pelo avanço nas taxas de desconto de duplicatas, capital de giro com prazo superior a 365 dias, cheque especial e cartão rotativo para empresas. Considerando recursos livres e direcionados, a taxa média das novas contratações de crédito chegou a 32,8% ao ano e em janeiro, com alta no mês e em 12 meses. A elevação dos juros acompanha o ciclo de alta da taxa básica da economia, Selic, mantida em 15% ao ano pelo Banco Central. A taxa está no maior nível desde 2006. A inadimplência também subiu e atingiu 4,2% em janeiro. Entre as famílias, o índice chegou a 5,2%. O endividamento das famílias ficou em 49,7% da renda acumulada em 12 meses, segundo o Banco Central. Os juros altos impediram a queda da dívida pública federal no mês de janeiro. Segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional, a dívida passou de 8 trilhões e 635 bilhões de reais em dezembro para 8 trilhões e 641 bilhões no mês passado. A alta foi de 0,07%. Em agosto do ano passado, o indicador superou pela primeira vez a marca de 8 trilhões de reais. De acordo com o Plano Anual de Financiamento, a dívida pública federal deve encerrar 2026 entre 9 trilhões e 300 bilhões e 10 trilhões e 300 bilhões de reais. A dívida pública mobiliária interna avançou 0,26%, mesmo com resgate líquido de 67 bilhões de reais em títulos. O resgate, no entanto, foi compensado pela apropriação de 88 bilhões e 530 milhões de reais em juros. Com a taxa Selic em 15% ao ano, a incorporação dos juros ao estoque da dívida tem pressionado o endividamento do governo. Já a dívida externa caiu 4,75%, passando de 326 bilhões para 310 bilhões de reais. O principal fator foi a queda de 4,95% do dólar em janeiro. Pelo segundo mês seguido, o chamado colchão da dívida, reserva financeira usada em momentos de turbulência, também caiu.
A reserva passou de 1 trilhão e 187 bilhões para 1 trilhão e 85 bilhões de reais. Atualmente, o colchão cobre 6,77 meses de vencimentos da dívida pública. Na composição da dívida, aumentou a participação dos títulos vinculados à Selic, que passaram a representar 49,42% do total. Os títulos pré-fixados caíram para 20,65%, enquanto os papéis corrigidos pela inflação representam 26,35%. O prazo médio da dívida oscilou de 4 para 4,03 anos, indicando o tempo médio que o governo leva para refinanciar os compromissos. Entre os principais detentores da dívida interna estão instituições financeiras, fundos de pensão e fundos de investimento. A participação de estrangeiros subiu para 10,69% do estoque. Por meio da dívida pública, o governo capta recursos com investidores e se compromete a devolver os valores com correção, que pode seguir a Selic, a inflação, o dólar ou taxas pré-fixadas. E para a gente finalizar aqui essa parte de notícias do jornal, inaugurados nesta quinta-feira, dia 26 de fevereiro, pelo prefeito Leonardo Vasconcelos e pela secretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a deputada federal Rosângela Gomes, o Café do Trabalhador no Meldon e o RJ Alimenta na rodoviária já estão atendendo a população de Teresópolis, resultado da parceria entre a Prefeitura de Teresópolis e o Governo do Estado. Os dois equipamentos fortalecem a segurança alimentar e nutricional do município. O Café do Trabalhador é o programa estadual de fornecimento de kits de café da manhã a preço popular, que atende a estudantes, trabalhadores, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Instalado em um estande montado na Praça Santa Rita de Cássia, ao lado do Centro Comercial do Meldon, funciona de segunda a sexta com kits de café da manhã composto por pão com manteiga, café puro, café com leite e uma fruta por apenas 50 centavos. O atendimento acontece das 6h30 da manhã às 9 horas da manhã, ou até acabar o quantitativo total de 250 kits diários. O Polo RJ Alimenta de Teresópolis é a primeira unidade da região serrana. Ele está instalado na rodoviária, na rua Valdir Barbosa Moreira, no número 170, na Várzea, onde anteriormente funcionava o Café Popular do município, que foi descontinuado. Funciona de domingo a domingo, sendo que das 7 horas da manhã às 9 horas da manhã distribui de graça 500 kits de café da manhã com aqueles mesmos itens que eu citei anteriormente e de meio-dia às 2 horas da tarde serve 500 almoços no sistema de quentinhas, também gratuitamente para trabalhadores e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mas, gente, olha só, a parte de notícias aqui do Correio Petropolitano Debate está encerrada e no próximo bloco vamos com a entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito.
um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta e agora vamos para a entrevista ao vivo aqui no Correio Petropolitano Debate com Felipe Carneiro, que é professor de Educação Física e corrida aqui em Petrópolis. É com ele. Quem não conhece, professor de Educação Física Felipe Carneiro. Boa tarde. Bom, queria que você se apresentasse primeiro para a gente, antes de a gente começar aqui nossa conversa. Primeiro, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe Carneiro, sou professor de Educação Física e trabalho com corrida já há 15 anos. Olha, você na corrida tem bastante tempo, muita gente aqui da cidade conhece você, mas eu queria tocar num ponto importante, que é a importância da atividade física na vida das pessoas. Hoje, muita gente tem problema com obesidade, diabetes, e a gente sabe que a atividade física é o que salva essas pessoas. Sem dúvida. Hoje é um consenso na ciência que o exercício físico ele é uma ferramenta fundamental no combate a muitas doenças crônicas, como cardiopatias, diabetes, a obesidade, câncer. Então, se a gente pensa também em ter uma vida longa e com qualidade, é muito importante que a gente tenha a prática do exercício físico de forma regular, para melhora do condicionamento físico e para manutenção da massa muscular também.
A gente sabe que a atividade física, né, não é só visando a saúde física, também é mental, né? E a gente sabe que para a gente ter uma vida saudável é uma junção, né? A estética ajuda bastante, você está bem consigo mesmo, com o seu corpo, e a saúde mental. Mas a gente sabe que muitas pessoas hoje não têm condições de pagar uma academia ou pagar, por exemplo, uma terapia. Você que é da corrida, você claro que vai considerar isso, mas qual é a importância da corrida como uma alternativa para essas pessoas? Que a pessoa pode simplesmente começar a correr se ela quiser, né? Pode ir para a rua e começar a correr. Como que funciona isso? Sem dúvida, é uma ferramenta muito prática, né? De muito fácil acesso para as pessoas. E não necessariamente só a corrida. A gente pode usar uma série de outros esportes, a caminhada ao ar livre, alguns esportes que a gente possa praticar ao ar livre, assim como alguns exercícios com peso corporal que a pessoa possa fazer em casa, que vai ter esse retorno tanto para a parte física como para a parte mental. E essa que você falou dos exercícios em casa, a própria caminhada, você tem uma assessoria, né, que é a Carneiro Run. Como que é esse trabalho da assessoria e qual a importância de ter alguém acompanhando? Porque, claro, a pessoa pode começar a correr simplesmente, mas pode ter uma lesão, pode se machucar, correr errado, né? Que apesar de correr, todo mundo corre, mas pode correr errado. Como é que funciona esse trabalho? Bom, a gente atende desde o iniciante ao avançado, alunos que buscam desenvolver os primeiros 5 quilômetros na vida, assim como aqueles que querem correr uma maratona, que são os 42 quilômetros, alunos que querem simplesmente o bem-estar, até aqueles que buscam performance. Nosso trabalho é sempre individualizado, né? A gente trabalha com uma planilha de treinamento de acordo com o objetivo do aluno, né? Visando que esse aluno chegue a alcançar, cruzar uma linha de chegada em determinada prova, ou conseguir correr de forma segura aos finais de semana, né? Sempre com o objetivo de alcançar a saúde. Tá? E o acompanhamento ele é fundamental para que ele consiga, de forma saudável, de forma sólida, curtir tudo que a corrida tem para oferecer. E muita gente fala que a corrida é uma válvula de escape, né, para a pessoa. Então, a pessoa ter essa iniciativa de querer correr é muito importante. Mas quais são aqueles cuidados básicos? É o tênis? É uma roupa mais confortável? Quais são esses cuidados que a pessoa deve ter? Cuidado com os excessos, principalmente, né? Quando a pessoa está começando na corrida, ela tem que ir de forma, né, bem cuidadosa, alternando caminhadas e corridas leves, tomando cuidado com a progressão ao longo das semanas. Ela não precisa, de forma muito rápida, né, tentar ultrapassar as distâncias, o tempo que ela está correndo. Então, ter cuidado com colocar uma roupa que traga conforto para ela, observar o que o corpo dela está dando de resposta enquanto ela está caminhando, enquanto ela está fazendo a corrida leve, e sentir esse processo, deixar que as coisas aconteçam com calma, com frequência semanal, que o resultado vai vir. E como é que é essa relação? Porque, como a gente já estava conversando aqui sobre, muita gente não tem condição de pagar a mensalidade de academia. A gente sabe que hoje em dia, economicamente, nem todo mundo tem as melhores condições do mundo, e a corrida substitui a academia, uma musculação? Qual é essa relação? Bom, são tipos de exercícios diferentes. A corrida é um exercício aeróbio, que vai melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. A academia, né, dependendo do que você faça dentro da academia, você, né, vai trabalhar a força muscular, se for o caso, a musculação. Então, são duas coisas que podem ser integradas. A gente pode trabalhar as duas de forma juntas, né? E é o que a gente tem de recomendação hoje, fazer os dois tipos de exercício. Cardiorrespiratório, para melhora do condicionamento, e o treinamento de força. Você pode fazer a corrida na rua e tentar fazer a musculação na academia, ou se a pessoa não tiver essa disponibilidade, como você falou, em casa, com exercícios com peso corporal. E em casa, né, é fundamental que tenha um professor. Como que funciona isso? Sempre que a pessoa tiver a possibilidade, a oportunidade, a gente sabe que nem todos têm, o acompanhamento profissional é fundamental. Mas tem algumas atividades, alguns exercícios, né, que a gente pode tentar implementar em casa. Um agachamento é um exercício básico do ser humano, a própria caminhada é um exercício básico do ser humano. Então, são tipos de atividades que a pessoa não precisa ter um acompanhamento direto de um profissional, e é muito importante para que ela possa obter a saúde, né? Então, não precisa desse acompanhamento próximo. E teve algum caso dentro da Carneiro Run que chamou a sua atenção? Uma pessoa que emagreceu muito, uma pessoa que mudou de vida por conta da corrida? Teve algum caso assim que aconteceu? Tem, sempre tem, né?
desde aquela pessoa que começa do iniciante e hoje se tornou maratonista, e tem aquelas pessoas também que, às vezes, né, hoje a gente consegue identificar isso, que estavam num quadro de depressão ou ansiedade, e a gente observa o exercício físico trazendo um benefício muito grande para a saúde dela, né? Bom, então, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, queria que você até fizesse um convite para o nosso público, para aquela pessoa que às vezes está em casa, não sabe o que fazer, faça uma atividade física, ou, como você falou, uma pessoa está passando um problema de depressão, ou uma pessoa que sofre de obesidade, para você fazer um convite para correr, para participar da assessoria. Então... Bom, independente se for para participar da assessoria ou não, a gente sempre fala que o importante é a pessoa sair do sedentarismo, da inatividade. Então, comece com calma, venha curtir tudo que a corrida ou qualquer outra atividade física possa trazer de benefício para a sua vida física e mental. Não deixe de se movimentar e com frequência. Aí a gente sempre deixa aquele recado que eu uso dentro da assessoria, que é o confia e vai. Confia no exercício físico e vai, que você tem muito a colher com essa prática. E antes da gente finalizar, rapidamente, eu queria que você falasse um pouco mais desse trabalho que você faz na assessoria, do básico. Ele é a pessoa que realmente nunca corri na vida. Como que funciona esse trabalho para buscar essa pessoa? Bom, a pessoa pode vir procurar a gente de alguma forma pelo Instagram, né, ou nos nossos treinos presenciais, e começar com o básico, como eu falei. Não tenha vergonha, não tenha pressa. As coisas acontecem ao longo do tempo, o condicionamento cardiorrespiratório ele vai se desenvolver ao longo do treinamento, processo de treinamento. Então, com calma, a gente vai observar o aluno, as características de cada aluno, na conversa semanal, e vai buscar o melhor tipo de treinamento para esse aluno, para que ele possa conseguir alcançar algum objetivo. Carneiro, muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Esse bate-papo que a gente teve aqui é muito importante. Tem muita gente que procura atividade física e tem, igual você falou, às vezes tem vergonha de praticar exercício físico. Isso, infelizmente, é normal. E a corrida, ela realmente funciona como uma terapia, né? Eu acho que é muito importante ter uma pessoa como você e outros professores aqui da cidade, claro, que promovem esses encontros, principalmente na rua, que ali está todo mundo querendo melhorar. Então, esses encontros que, claro, você promove com a assessoria e outros professores aqui promovem, realmente são de muita importância. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Gente, a gente vai encerrando aqui o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, mas sábado já tem outra entrevista aqui na TV Correio da Manhã e segunda-feira a gente está de volta. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.